Olá pessoal, bem-vindo aí à nossa próxima aula de sistemas frigoríficos e nessa parte aqui nós entraremos na questão do evaporador, ok? Na última aula a gente falou do condensador, que é um trocador de calor. A mesma coisa ocorre com nossos evaporadores, ok? Só que de vez de expelir calor, né, tem uma taxa de transferência de energia na forma de calor para o ambiente e na verdade o nosso evaporador vai absorver essa energia. As referências são as mesmas, né, para condensadores, ok? E agora aqui a gente vai verificar a questão da nossa unidade evaporadora, né, algumas características, formas construtivas e outros pormenores que a gente tem interesse. Então, pessoal, para a gente poder inicialmente verificar o que é um evaporador, na verdade, é uma superfície, ok? Que transfere energia, na verdade, recebe energia do ambiente, e ao receber essa energia, um fluido que está ali e ele apresenta uma volatilidade, ele está no estado de mudança de fase, ele é vaporizado. E nesse processo de vaporização, ele remove, né, o calor desse espaço ou produto onde ele quer produzir o frio. Da mesma forma, né, que os condensadores, eles têm vários tipos de forma, varia conforme até a forma da expansão do fluido, né, o método de alimentação, o método de construção, como se vai ocorrer essa circulação, né, do ar, ou líquido que vai promover depois ali o frio, e as formas de controle. Então, no geral, os evaporadores, conforme as formas construtivas, a gente tem o tubo liso, de placas e de tubos aletados. Tubos aletados nada mais é do que tubos lisos com a presença de aletas. Então, aqui a gente está vendo um tubo liso, ok? Isso aqui é um processo bem simples, é tipo uma serpentina, ok? Que pode ser feita de aço, cobre ou alumínio. O formato de placas é muito utilizado em refrigeradores comerciais, né, e residenciais, onde, se vocês perceberem, existem sulcos aqui onde nosso fluido vai ser passado ao longo do processo de refrigeração. E também existe a forma construtiva de placas, onde é inserido placas, né, onde de um lado, né, através das ranhuras existentes, passa o nosso fluido de refrigeração, enquanto que na outra superfície da placa passa o nosso fluido que vai sofrer o processo de refrigeração. Então, várias formas dessas placas, elas podem ser soldadas, né, por um eixo guia, ou elas podem ser em um único corpo construtivo. No caso de tubos aletados, o mais tradicional são os trocadores compactos. Aqui está nossos tubos e toda essa parte interna aqui é aletada. No geral, né, nossos condensadores e evaporadores tendem a ser tubos aletados, ok? Conforme o método de alimentação, ele pode ser de forma seca, inundada. A parte seca que eu já vou explicar, mas no geral, o fluido ele mantém o movimento ao longo da transferência, né, de calor, no caso do fluido refrigerante. Os inundados, simplesmente o fluido refrigerante fica como uma piscina na parte construtiva. E a forma dos evaporadores inundados, né, a alimentação ela pode ser de forma direta, por gravidade ou por bomba. Então, no caso da expansão a seca ou inundado, aqui a gente tem dois tipos, tá bom? No caso da expansão a seca, o nosso fluido entra com título, certo? Normalmente esse título está ali próximo de 0,3 a 0,5 e conforme ele vai percorrendo aqui o interior, o título vai aumentando, ok? Até chegar aqui com um título igual a 1 e posteriormente haver um superaquecimento, mas no geral nosso fluido refrigerante está sempre em movimento, esse é o tipo de expansão a seca. A alimentação inundado, simplesmente eu tenho lá uma câmara flash, né, que faz a separação do vapor e do líquido saturado, né, tem aqui já a expansão que ocorreu, e o líquido ele faz inundação de toda, nesse caso aqui, a serpentina do meu evaporador, ok? Nessa questão aqui, né, as diferenças, aqui eu tenho maior homogeneidade de temperaturas e transferência. Nesse caso aqui é quase a forma de transferência que a gente vai ver depois em trocadores, que é pool boiling, ok? E nesse caso aqui seria convecção
bifásica. Quem estiver fazendo trocadores vai entender um ou outro, ok? Nesse caso, nesses tipos de evaporadores, normalmente o óleo que pode estar vindo do compressor não tende a se acumular tanto. Já nesse caso aqui há uma inundação, né? Vai ocorrendo a incrustação do óleo que vem no compressor, porque ele não tem esse movimento do fluido. Formados os vapores aqui, só que esses vapores eles vão se deslocando para cá e às vezes não causa esse movimento. Os métodos de alimentação a seco, né, a maior parte dos evaporadores que nós conhecemos, tá bom? Aqui é um exemplo. E conforme os inundados, a gente pode ter a alimentação direta, onde o nível, né, do vaso, onde está ali o fluido, está no mesmo nível do trocador, ok? Pode ocorrer por gravidade, na verdade esse separador está com um nível maior, ou tem válvulas aqui, e ele pode vir sem a necessidade de um movimento, né? Ou seja, a densidade aqui faz que ele seja enviado aqui para os meus trocadores, tá bom? E dependendo da situação, pode ocorrer que eu preciso, por causa da diferença de nível, de uma bomba para fazer a alimentação do líquido nesses trocadores, ok? Já aqui, precisa. Conforme os métodos de expansão, tá bom? A expansão é a válvula de expansão. Se a expansão do fluido refrigerante ocorre no mesmo ambiente onde vai ocorrer a refrigeração, a gente fala que é expansão direta. Agora, se eu utilizo um fluido secundário, essa expansão do fluido refrigerante ocorre em um outro local, onde transfere energia, na verdade rouba a energia de um fluido, e esse fluido secundário vai para o ambiente, a gente fala que é a expansão indireta. Então aqui, para a gente ter uma noção, a expansão direta, que é a tradicional que a gente conhece, e a indireta. Nesse caso aqui é o esquema da expansão direta. Vamos imaginar que aqui está a nossa câmara frigorífica, o ambiente onde eu vou fazer a climatização, e a expansão propriamente dita ocorre antes do evaporador ali no próprio ambiente, ok? No caso da expansão indireta, eu refrigero um fluido, certo? Uma expansão ela não corre diretamente no ambiente, ela corre em um outro local, e eu levo daí um fluido frio para fazer a refrigeração, tá bom? Daí esse aqui é o caso da expansão indireta. Qual que é as diferenças principais entre a expansão direta e indireta? A indireta, a grosso modo, eu vou ter outras variações de temperaturas que às vezes pode tornar, né, as eficiências para transferência de calor menores. Mas em compensação, o que eu levo para a câmara frigorífica é um fluido frio, normalmente água e salmoura ou algum outro produto, que não é tão caro, ok? Já no caso da expansão direta, se ocorrer um vazamento, né, e essa linha for muito longa, eu vou perder muito fluido e isso se torna oneroso. Em outros casos também pode ocorrer que o fluido utilizado, no caso aqui a amônia, ela tem todo um controle e ela não pode estar muito próximo do ambiente onde vai ser climatizado, porque se houver um vazamento, refrigerado, porque se houver um vazamento pode contaminar aquele local e a amônia ela tem uma certa toxicidade, tá bom? Então é aí que entra a questão da expansão indireta. Também sistemas de maior porte utilizam expansão indireta, que eu mostrei para vocês do shopping center aqui da cidade, se utiliza, né, o chiller de água fria, né, que daí todo o processo de refrigeração ocorre refrigerando a água que depois segue para o ambiente. Conforme as formas de construção, posso ter casco e tubo também horizontal ou vertical. Eu tenho daí o caso dos chillers, que daí vão mudar conforme o tipo de compressor utilizado. Recíproco lembra do alternativo, o centrífugo utiliza um compressor centrífugo, tá bom? E existem outros tipos aí de compressores. Aqui as placas, né? Para a gente visualizar aqui. Aqui os tamanhos, às vezes, das placas, tá bom? O bom de se trabalhar com líquido também é que a gente tem altas taxas de transferência, altos coeficientes de transferência de calor, ou seja, o meu coeficiente global se torna grande, ele já não é tão problemático, tá bom? E eu acho que a questão mais interessante ao se falar de evaporadores é a questão do degelo. O que vai ocorrer, né? Durante o processo de refrigeração ou até de climatização, a temperatura do evaporador
fica a temperaturas relativamente menores, né, que a temperatura ambiente, e posso fazer a liquefação da água, do vapor da água que está presente no ar. Então, muitas vezes a gente vê lá o evaporador pingando, né, o climatizador nosso pingando, porque essa água que está sendo condensada do ar que está naquele ambiente, ok? Dependendo dessas temperaturas, essa água também pode sofrer um processo de congelamento. E essa resistência a mais do gelo pode ocasionar uma diminuição da transferência de calor, um aumento de peso desse evaporador e perigo para a estrutura, tá bom? Além de dificultar a transferência de calor. Então, de tempos em tempos, eu tenho que fazer o degelo, tá bom? Em casa, geladeiras antigas, esse processo aí simplesmente é desligar o sistema, o compressor, os ventiladores e deixar o sistema aberto, ok? Então, esse aqui é o que a gente conhece como degelo manual. Já existem outras formas de degelo, onde eu desligo o meu sistema ou desligo o ventilador para não jogar esse calor para o ambiente, ou utilizo daí uma resistência elétrica inserida próximo dos meus evaporadores, ou o gás quente que iria para o meu condensador. Eu faço uma bifurcação, né, desse que sai ali do meu condensador e envio ele para o meu evaporador. Lembrando que o sistema de ventilação dos evaporadores são desligados para não jogar esse calor, né, diminuir esse calor que seja jogado para o ambiente. E esse processo aqui ele pode ocorrer de tempos em tempos, tá bom? Então, no geral, quando a gente fez a estimativa de carga térmica para câmaras frigoríficas, a gente tinha um tempo de operação, tá bom? Esse tempo de operação aqui, ele varia de 20 a 16 horas. 16 horas são sistemas para fazer o degelo de uma forma lenta, enquanto que de 20 até 22 horas são sistemas que são bem mais rápidos, né? Por exemplo, utilização de resistências elétricas, derivação do gás quente, ok? No caso do degelo à água, simplesmente eu começo a inserir água em cima das minhas serpentinas. Essa água começa a diminuir a temperatura, normalmente a água ambiente, temperatura ambiente, ela começa a roubar a energia, ela ceder energia para o gelo e o gelo vai derretendo, ok? E a gente insere bandejas para que essa água seja encaminhada para um local adequado e não fique lá dentro da câmara, tá bom? O degelo a gás quente, igual nós falamos, simplesmente os gases que iriam para o meu condensador, uma parte dele é bifurcado para o meu evaporador. Lembrando que daí meus ventiladores devem ser desligados para não jogar parte desse calor aqui para o ambiente, ok? Esse aqui é o sistema mais rápido, ou eu uso degelo a gás quente ou insiro resistências elétricas aqui para fazer esse processo, ok? E o processo frost free, que algumas geladeiras possuem isso daí, simplesmente é a questão de fazer o degelo ou por gás ou por resistência elétrica. Então vocês não vão ver o gelo, na verdade vocês só vão ver o ar frio que é levado para o ambiente. Então meu conselho, né, depois dá uma visualizada nesse videozinho, ok? Aqui é um exercício para a gente verificar a questão do coeficiente global, né, que ocorreria num trocador de calor, ok? Então aqui são dados diversos casos, tá bom? No caso A, né, ele deu lá o coeficiente de transferência de calor do lado do ar, ele deu o coeficiente de transferência de calor do lado do refrigerante. Aqui, se eu não estiver enganado, eu estou considerando um trocador do tipo tubo liso, tá bom? Tem os diâmetros, 20.9 e 26.7, que são os diâmetros interior e exterior. Ele deu o material, que é aço, ok? A condutividade desse material, enquanto que a água do degelo, a água e o gelo possuem condutividades apresentadas aqui. Então, esse exercício aqui eu tenho montado uma tabelinha para não dar tanta complicação. Deixa eu abrir ela aqui. Aqui tem vários valores, né? Aqui eu tenho a condutividade do gelo e outros, mas aqui eu tenho minhas resistências para fazer esses cálculos. Nesse caso aqui a condutividade do aço, a resistência a 1, 2 e 3, eu vou explicar para nós aqui essa questão, tá bom? Então, para resolver isso daqui, eu tenho que lembrar que
Como agora não são paredes planas, né, eu tenho uma área aqui e uma outra área aqui. Então eu posso trabalhar com resistências térmicas, né? E considerando o coeficiente desse primeiro aqui, né, como a área dominante, os outros termos, né, das paredes, eu vou levando como o raio interno sobre a condutividade desse material que tenho aqui, o logaritmo do R2 sobre R1, ok? Da mesma forma que depois vai seguindo esse procedimento. Esse equacionamento aqui vocês vão achar lá do livro do Encropera, ok? Então, o primeiro caso seria isso aqui, ó. Então, eu tenho uma resistência aqui, que seria da convecção do fluido no lado interno, uma resistência de parede e uma do fluxo do ar, tá bom? Só deixa eu verificar, que às vezes eu não sei se estão corretas os valores que estão aqui com os que estão aqui. Ó, não vão estar corretos, tá bom? Tanto que ele aqui, ó, deu 1.14, na verdade não é 1.14. Eu tenho que fazer esse cálculo aqui, está errado. Então, é só para informar vocês. Então, o primeiro caso que pode ocorrer, né? Então, eu tenho meu coeficiente externo, aliás, interno, 1.200. Tenho o coeficiente interno, 150. Tenho o diâmetro interno, o diâmetro externo, né? Os diâmetros, cada um, que eu passei para metros. Tenho a condutividade do aço e aqui simplesmente eu faço os cálculos propostos naquela tabela. Somando todos e elevando, né, ou dividindo por 1, eu vou ter minha condutividade, que é meu coeficiente global, que é a taxa de transferência. O coeficiente global, vocês já têm noção do que seja que a gente comentou. Então, nesse caso aqui seria 163,70, ok? Se ocorresse que surgisse uma camada, né, de água aqui, ó, de 0,1 milímetros, ok? É essa parte do cálculo, eu adicionei só aqui os valores, ok? Fiz os cálculos da resistência, esse valor aqui nesse caso seria 159. Da mesma forma, tem aqui alguns outros casos, só que nesse caso aqui, né, em tese é para baixar o coeficiente global. Na verdade ele tem um aumento e posteriormente ele tem um decréscimo. E aqui, nessa outra parte da planilha, né, tem as condutividades para a gente analisar. Só deixa eu ver de onde saem esses valores, tá bom? Então aqui, ó, tem um coeficiente global e outro coeficiente. Então aqui eu fiz os vários coeficientes, só vou modificar isso aqui, né? A espessura é 0,1. Então conforme eu vou, se vocês olharem melhor, né? Conforme o coeficiente do lado do ar e essas resistências ou essas espessuras resistentes, nesses aqui vocês não vão perceber, mas vai existir um ponto de máximo e depois um decréscimo do coeficiente global. Se há um decréscimo do coeficiente global, significa que eu tenho que ter mais área de trocador para transferir a mesma quantidade de energia, tá bom? Com as mesmas variações do ΔTml. Que a ideia é essa daí que eu queria falar para vocês, desse exercício aqui. Relacionados à questão dos evaporadores, é aconselhado, né, que ele tem uma distribuição do ar, deve cobrir toda a câmara, né, não deve ficar jogando somente em um ponto, tem que se separar adequadamente, ser homogêneo. É aconselhado que as unidades, né, das linhas de refrigeração sejam as menores possíveis, igual o professor mostrou para vocês, né? O técnico de refrigeração ele vai tentar pôr já ali do lado, para economizar fluido, e na verdade economizar tubo, em muitos casos, para ele, né? Mas é aconselhado que sempre possível vocês reduzirem. Se não tiver como, né, tem que jogar a condensadora lá para fora, põe. Mas se vocês puderem depois escolher as posições onde vão ficar os evaporadores, que não tem uma distância muito grande dos condensadores. Deve-se conhecer as posições dos corredores, tá bom? O que seria grosso modo isso daqui? Que às vezes vocês vão ter pontos dentro do ambiente onde vocês vão ter obstrução para esse ar frio passar, né? Então um lugar fica muito frio e outro lugar não fica com a mesma temperatura que é desejada. Na verdade é para se garantir uma boa homogeneidade da temperatura dentro da câmara. Mesma coisa, né? Os drenos da água e um espaçamento de 45 centímetros da superfície. E aqui são algumas posições, né, aconselhadas. Por exemplo, a evaporadora nunca é interessante ficar jogando para a porta, porque toda vez que eu abro a porta ela vai jogar o ar frio para o ambiente externo, né? E sempre promover, né, quando possível, ó, tá vendo aqui?
existe uma questão aqui que a gente chama de flecha. Às vezes, se eu ponho um evaporador aqui, a flecha de ar desse ar frio não vai chegar até o outro lado da câmara. Então, essas aqui são algumas posições sugeridas para ser inserido no nosso equipamento. Vamos supor aqui que essa flecha chega até aqui e essa outra aqui é a mesma aqui, tá bom? E isso aqui é um dado que vocês vão achar nos catálogos, ok? Essa flecha de ar. A mesma coisa também a vazão de ar. E se eu pegar a vazão de ar aqui, o volume da câmara dividido pela vazão de ar, vocês vão ver quantas vezes esse ar vai recircular. Isso é muito importante também na escolha para o tipo do ambiente, tá bom? Comentando a relação do evaporador. A gente viu lá, né, que as simplificações que a gente pode adotar tem o coeficiente global, a área, da média logaritmo, e essa aqui seria a nossa temperatura, né? Essa aqui seria a temperatura do fluido frio do evaporador, ok? Só que pode ocorrer, a gente simplifica, né, essas temperaturas por um ΔT de ensaio, tá bom? O que pode ocorrer então? Quando a gente vai fazer esse ΔT aqui, a gente, na hora de escolher o Q do catálogo, a gente vai verificar qual que foi a temperatura de ensaio do catálogo e a temperatura que a gente vai trabalhar, né? Porque às vezes o catálogo ele vai trabalhar com a diferença da temperatura da câmara e a temperatura do evaporador de 5 graus Celsius, só que eu vou trabalhar com 10, tá bom? Então quer dizer que se eu trabalhei aqui com 5 e aqui com 10, na escolha do catálogo, aquela carga térmica que eu vou ver em catálogo, eu posso escolher um trocador que teria metade da área, tá bom? Não preciso de toda aquela área disponível. Por quê? Porque eu já estou trabalhando com uma diferença de temperatura bem grande, então é fácil transferir calor, ok? Mas vamos supor que o de ensaio foi 5 e eu vou trabalhar com esse daqui de 1. Então eu tenho que ter, né, como vou ter uma variação muito pequena da temperatura, eu tenho que ter uma área maior do trocador. Então isso aqui é uma fórmula de olhar o que tem no catálogo em relação à carga térmica, a DT do ensaio e DT, né, que vocês vão utilizar, ok? E é sempre um conselho, ele faz uma multiplicação por 1.1 por segurança. E além disso, é comum inserir um fator de segurança por causa do degelo, tá bom? Principalmente se trabalhar com temperaturas do evaporador inferior a 0 graus Celsius. Então, na hora de olhar o que tem no catálogo, vocês pegam a carga térmica relacionado à questão de um ensaio real e um fator de segurança que pode variar de 0,87 a 94, poderia inverter aqui, esse valor seria superior a 1, que é uma relação, né, da questão do gelo que pode ser formado, tá bom? Bem, pessoal, agora fica a pergunta aqui, como que eu vou escolher a temperatura da câmara, tá bom? Então, eu vou ter uma temperatura de câmara que vai estar em função do meu tipo de produto. Então, se eu for produtos congelados, isso aqui é menor que 18 graus Celsius. Se for temperatura só de conservação, às vezes isso daqui é de menos 5 a 10 graus Celsius. Então, isso aqui vai depender do tipo de produto. Já a temperatura do evaporador vai depender da umidade relativa que eu tenho interesse dentro dessa sala, tá bom? Como assim, professor? Eu vou ter uma temperatura da sala menos temperatura do evaporador. Conforme maior essa diferença de temperatura, menor vai ser a umidade relativa que eu vou ter dentro do ambiente. E essa umidade relativa também vem da especificação do produto. Então, por exemplo, se a gente pegar cordeiro congelado, fala-se que a temperatura da sala tem que estar 18 e a umidade relativa de 90%. Se eu for pegar o óleo, 1 a 2 e não tem tanta importância a questão da umidade relativa, tá bom? O abacaxi é 7 graus Celsius, temperatura de conservação, e eu tenho que ter uma umidade próxima de 90. Então, feito isso, né, esse ΔT, essa diferença entre a câmara e do ambiente, né, então se eu adotar uma variação, né, se 5 graus Celsius, eu vou conseguir 90% de umidade relativa. Isso aqui é uma curva que eu tirei lá do livro do Anneli e Traiano, Manual Prático do Conservação, e adotei essa equaçãozinha aqui, mas vocês podem vir aqui 90%. Então, ó, abacaxi, 7 graus Celsius. Então eu posso, para manter uma temperatura, uma umidade relativa da sala de 90%, trabalhar com uma variação de 5 graus Celsius. Então, se é 7 graus Celsius a sala, o meu evaporador tem que estar 2 graus Celsius, tá bom? É assim que é escolhido mais ou menos do evaporador. Vamos pegar aqui um outro produto.
Aqui só tem de 80, 85, ó, cordeiro fresco, 0 a 1, e vamos adotar que seja 85%. Então eu viria aqui, 80, 85, eu poderia trabalhar com ΔT de aproximadamente 6 graus Celsius. Conforme aumenta essa variação de temperatura, menor a umidade relativa que vai ficar dentro desse ambiente, tá bom? Então, no geral, os catálogos são feitos dessa forma. E aqui, ó, se a gente olhar, tem as temperaturas de evaporação, né? E aqui, conforme o tipo de evaporador, vocês têm a capacidade de diferença. E esse ensaio aqui foi a 6 graus Celsius, tá bom? Nesse outro ensaio também foi 6 graus Celsius. E essas capacidades estão em quilocalorias hora. Aqui eu tenho a vazão de ar, aqui eu tenho a temperatura da evaporação, tá bom? Então, possivelmente aqui a temperatura da sala está 6 graus acima. Então, daí na hora de fazer o cálculo, eu vou lá, Q do evaporador, é o Q que vai estar, Q do catálogo, vai ser minha carga térmica, o ΔT do ensaio, nesse caso aqui foi 6 graus Celsius, vamos supor que eu trabalhe com 5, tá bom? Eu tenho que trabalhar aqui menor para manter a umidade relativa. Posso trabalhar com 6? Posso, mais um fator de degelo, se eu estiver trabalhando com temperaturas bem abaixo de evaporação, ok? E aqui é dados outros valores de interesse nosso, como a flecha de ar, ou seja, essa flecha de ar, aqui eu estaria meu evaporador, o ar entra aqui e ele é jogado até 3 metros, tá bom? E aqui a vazão que é trocada. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho 30 metros cúbicos de uma sala. Então, na verdade, 5 vezes 5 vezes 3, 25, 75 metros cúbicos, tá bom? Uma sala de 5 metros por 5 por 3 metros de altura, ok? Então, às vezes, para o fabricante, então é 280, pego lá 280 dividido por 75, 7714 dá aproximadamente 3,9 trocas de ar por hora. Então tem que ver lá depois também pelo fabricante. Eles dão, né, um aconselhamento disso daí para ver se está adequada essa vazão de ar que é passada. Aqui é a área radiante, possivelmente a área externa, né, do tubo mais de aletas, e o volume. Então, se vocês quiserem, vocês podem aqui também calcular a questão do coeficiente global. Vocês têm os ΔTs, tá bom? E aqui, pessoal, acho que eu já deixei um pouco a questão da expansão direta e indireta, né? Às vezes fica muito feio eu ter o sistema assim. Então, para não estragar a visualização externa do meu edifício e ter as condensadoras, eu acumulo todo o sistema de refrigeração em um local já armazenado e levo água fria para dentro do ambiente para fazer essas trocas, tá bom? As vantagens de utilizar a expansão direta é mais fácil distribuir a água, né? Não circula fluido refrigerante, na verdade é um fluido secundário. A flutuação de carga térmica é melhor atendida, né? E a melhoria da estética. A desvantagem, maior preço, né? Tem muito mais complexidade. As temperaturas, né? Vou ter que às vezes trabalhar com mais temperaturas que podem ser inviáveis. Inviáveis não, é mais complicado. E o tamanho do compressor normalmente é maior, tá bom? E depois, os evaporadores, na verdade, são os fan coletes, né, que a gente vê no ambiente, que parece muito os evaporadores da expansão direta. Discutir sobre condensadores e evaporadores, ok? Eu vou resolver alguns exercícios. Normalmente, quem já fez trocadores ou está em desenvolvimento de trocadores, esta lista não vai ter tanta dificuldade, pelo menos boa parte dela. E se me sobrar um tempinho aqui, a gente pode fazer uma brincadeira para a escolha do sistema, tá bom? Embora eu acredito que eu já tenha feito isso durante as aulas, ok? Então, o que eu vou utilizar, ou pelo menos pretendo fazer com vocês, é resolver esses exercícios em que ele vai permitir a gente ter um conhecimento um pouquinho melhor de condensadores e evaporadores, tá bom? Então, o primeiro exercício da lista, né, ele está aqui nas nossas notas de aula, né? Essa parte, né, lista de condensadores e evaporadores, que está aqui. Mas eu vou utilizar esse texto aqui para me facilitar, tá bom? Então, esse primeiro exercício aqui, se eu não estiver enganado, a gente já resolveu ele em aula, tá bom? Então, esse aqui eu vou deixar em vermelho.
O segundo exercício, eu vou pegar ele aqui, né? Um condensador a água. Deixa eu pegar aqui, eu vou passar aqui para a gente poder fazer ele aqui, tá bom? É esse aqui mesmo? Ok. Um condensador resfriado. Vamos só aumentar aqui para ficar bonitinho aqui, tá bom? Então assim fica bem. O condensador resfriado a ar tem um valor de U, né, do coeficiente global, igual a 30 watts metros quadrado Kelvin, baseado no lado do ar. O condensador deve transferir 60 kW a uma vazão de massa igual a 15 kg por segundo, que entra a 35 graus Celsius. Se a temperatura do condensador é igual a 40 graus Celsius, né? Qual deve ser a área necessária? Ok? Então vamos iniciar esse exercício. Então, o que ele já nos deu, né? Deixa eu pegar aqui e daí eu posso ficar modificando as cores sem tantas dificuldades. Eu vou anotar em preto, né? Em vermelho aqui só para eu poder. Então ele já nos deu o coeficiente global, né? Que está aqui, baseado na área do lado do ar, ok? O condensador deve transferir 60 kW, então ele já deu a taxa de transferência de energia, ele já deu a vazão máxima do ar e a temperatura de entrada. E ele já falou a temperatura do condensador, tá bom? Então, eu vou aqui colocar os dados, né? Nessa parte inferior, dados. Só deixa eu ver aqui. Não, tá tranquilo, dados. Então, eu tenho meu coeficiente global, que é igual a 30 watts metro quadrado Kelvin. Eu tenho a taxa de transferência de energia, que é 60 kW, ok? A vazão máxima de ar é igual a 15 kg por segundo. Ele deu a temperatura de entrada do ar, né, que é 35 graus Celsius. Eu preciso também achar a temperatura de saída do ar, né, que é uma incógnita. E a temperatura de condensação, desculpa, 48 graus Celsius. Então, pessoal, a primeira coisa a ser feita, né, é eu fazer alguns diagramas aqui para me facilitar, ok? O primeiro diagrama, se eu for olhar, né, eu imagino que a temperatura do condensador seja constante, tá bom? E aqui estaria 48 graus Celsius. Isso aqui seria a nossa temperatura, tá bom? Em graus Celsius. E aqui seria só um exemplo esquemático da área, né, de espaçamento, né? E o ar, ele entra a 35 graus Celsius, né? E vai sair com uma temperatura de saída do ar, tá bom? Então aqui é ar e aqui é meu fluido de condensação. Isso aqui precisaria um pouquinho, né? Isso aqui a gente já tem, eu estou conversando com a turma de trocadores e 5. Então a gente comentou, né? E eu tenho aqui essa taxa de transferência. A gente já comentou a questão, né, desse gráfico aqui, as simplificações, porque na verdade aqui tem um superaquecimento e depois vem a condensação, mas eu suponho que toda essa energia que vem para cá e essa temperatura se mantém estável. Se eu for olhar, né, o trocador, simplesmente estaria ele aqui. Aqui eu teria a entrada do meu fluido quente, né? E aqui eu teria a entrada do meu fluido frio, que seria o ar que está entrando. Então, como vai haver uma troca, né, de energia aqui, um balanço de energia, né, para o ar, vai ser dado fluxo de calor, massa de ar, entalpia de saída do ar, menos entalpia de entrada do ar. Só que essa parte aqui para nós, né, a gente pode simplificar com Cp do ar vezes a temperatura de saída do ar menos temperatura de entrada do ar, ok? Então essa parte aqui simplifica. Como eu já sei que isso daqui, né, vai ser 60 kW, minha massa de ar eu verifiquei que é 15 kg por segundo. O Cp do ar não foi dado, mas isso aqui, né, vocês, nessa altura do campeonato, você tem que saber que isso aqui é 0,5. É um valor bem simplificado para a gente utilizar, né?
Isso aqui é o CP do ar que a gente viu lá em psicometria. Então, aqui eu teria a temperatura de saída do ar menos a temperatura de entrada do ar, que é 35, tá bom? Fazendo esses cálculos, eu já vou fazer ele aqui, né? Deixa eu pegar aqui uma planilha de Excel. Ela já vai nos auxiliar nessa questão de cálculo, ok? Então eu vou abrir aqui a planilha, né? Então a temperatura de saída do ar, se a gente olhar aqui, é o 60 dividido pela taxa de capacidade calorífica, que na verdade é a vazão máxima vezes o CP, que é 1,005, tá bom? Mais o 35. Aqui eu já fiz um arranjo dessas unidades. Então daria 38,98. A gente pode arredondar aqui para simplificação, 39 graus Celsius. Pessoal, aqui está kilojoules, né? E aqui está em quilowatts, então eu não tenho que fazer nenhuma mudança. Então, eu já achei que essa temperatura é 39 graus Celsius, ok? Feito isso, eu já tenho quase todos os meus parâmetros, né? Se a gente pegar as notas de aula de trocadores, eu fiz essa dedução para vocês, que está aqui, né? E esse ΔT, a gente pode achar nessa parte aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, parte de trocadores. Eu acho que eu fiz essa dedução na mão para vocês, não tenho certeza. Aqui, ó, tá bom? A gente está supondo um coeficiente médio. E o... Nossa, sumiu aqui. Ó, tá aqui, né? Nosso ΔT da média logarítmica, a gente pode já fazer a simplificação. Quem está fazendo trocadores, isso daqui já é até fácil, que já faz os balanços necessários. Enquanto que uma outra equação que nós iremos precisar é o que? U vezes área ΔT da média logarítmica. Tá bom? Eu já vou fazer aqui a substituição. Então aqui é 60 vezes 10 à terceira, né? Porque isso aqui seria watts. Meu coeficiente global é 30 watts metro quadrado Kelvin. A minha área é o que eu quero definir e minha ΔT da temperatura seria isso aqui. Então seria a temperatura de saída, 39 menos 35, tá bom? Dividido por logaritmo. A temperatura de condensação ele falou que é 48, menos temperatura de entrada, então seria o 35, dividido por 48, menos o 39, tá bom? Novamente eu vou utilizar uma planilha, né? Posso usar uma calculadora, qualquer coisa. Então eu vou fazer esses cálculos por partes, tá bom? Então isso aqui seria 60 vezes 10 vezes 1000, né? Que seria essa parte aqui, né? Eu vou dividir ele por 30 vezes esse valor que está aqui. Então 39 menos 35, 4, tá bom? Eu vou calcular aqui a minha média, a diferença que está aqui, tá bom? Então seria 48 menos 35, então tenho 10, 13, né? 13 em cima, dividido 48 menos 39, né? Subo 1 mais 8 dividido por 9. Se eu não estiver enganado, né? Se eu não fiz nenhum erro de cálculo, eu acredito que seja esse valor aqui do logaritmo que está aqui. Esse logaritmo ele está passando, multiplicando, tá bom? Então seria todo esse valor vezes o que está aqui, tá bom? Então a minha área do trocador seria aproximadamente 183,8, né? Então aqui eu vou deixar um 9 metros quadrados, tá bom? Alguns comentários relacionados a esse exercício. Ele fala que está do lado do ar, tá bom? Então essa área aqui para nós seria a área do ar.
Possivelmente isso daqui vai envolver, né? Deve ser um trocador compacto e deve ter as presenças de aleta. Então essa área total deve ser a área, né, exposta dos tubos mais a área de aleta. Tá bom? Só para a gente fechar essa questão, então a gente já resolveu esse primeiro exercício para nós aqui. Só apagar aqui, tá bom? Então, nessa questão aqui. Então, eu vou fechar essa outra parte. Então, vamos resolver agora esse exercício 3, tá bom? Então, pessoal, agora a gente vai resolver esse outro exercício aqui, que é o nosso exercício 3, ele pode dar uma mudança. Nesse exercício aqui, é necessário um pouquinho de conhecimentos, né? Eu acho que esse exercício, se eu não estou enganado, eu já fiz no início do curso, mas eu faço mais lá em trocadores, ok? Um condensador multitubular em carcaça, tá bom? Novamente, eu não sei de onde vem esse coeficiente global, mas independente do qual seja, é a partir dele, do lado onde ele foi calculado, que eu vou achar essa área. E ele fala que é 800 watts metro quadrado Kelvin. Possivelmente isso daqui, né, está envolvendo água. Ele fala, né, que a perda de carga da água do lado da água é 50 kPa, né? E que nessas condições 40% da resistência térmica, né, total é da resistência da água. Então vou abrir aqui resistência térmica, tá bom? Esse exercício aqui é muito interessante, mas ele precisa de muitas simplificações para ser feito. Então eu tenho uma vazão de água inicial. Ele pergunta se eu dobrar a vazão da água, né? Então vamos supor MA2, que seria 2MA. Ele pergunta o que para nós, né? Qual o novo coeficiente global? Então vou deixar como 2. E qual seria a nossa perda de carga do lado 2, tá bom? Então, deixa eu ver aqui se eu acho um escoamento multitubular em carcaça. E esse aqui também é um condensador, tá bom? Deixa eu ver aqui. Só para a gente poder explicar para vocês. Na verdade seria esse aqui, tá bom? Posso pegar aqui sem erro nenhum e repassar aqui para as aulas. Esse condensador aqui, né, pode ser um condensador, né, de um sistema de água gelada ou um sistema, um condensador, né, do sistema normal. Então aqui eu tenho a entrada da água, né, ele está vindo com MA, sai com MA e eu teria essa perda de carga de 50 kPa. Ao mesmo tempo eu tenho vapor, né, do condensado, aliás, saindo do meu compressor, vem para cá e sai como líquido saturado, líquido subresfriado. Ok? A ideia é mais ou menos esse tipo de trocador quando ele fala multitubular em carcaça, tá bom? Esse coeficiente ainda eu não sei de onde ele está tirando, né? Mas a primeira coisa que a gente pode fazer é fazer a questão de balanços, né? Balanços não. Analisar o coeficiente, tá bom? Então eu teria um coeficiente aqui, né, do lado do meu fluido refrigerante e teria um coeficiente aqui do lado da água, ok? Então o coeficiente no primeiro caso eu poderia imaginar que seria essa área do trocador vezes U, né, é igual a 1 sobre H1 vezes a área 1. Poderia colocar aqui fluido, a área do fluido, uma eficiência de aleta se tivesse desse fluido, resistência de parede, né, que eu não sei o que pode estar acontecendo, mas posso supor isso aqui muito pequeno e fácil esse daqui, mais o da água vezes a área da água, tá bom? Só que o que acontece? Quando eu estou fazendo esses cálculos, né, eu faço um comentário, né? Às vezes eu falo que eu tenho coeficientes equivalentes. O que seriam esses coeficientes equivalentes? Se eu dividir isso aqui pela área externa, eu vou ter um coeficiente global.
Se eu dividir isso daqui pela área interna, eu vou ter um outro coeficiente global. E no momento que daí eu vou calcular aqui o A, essa área tem que estar atrelada a esse coeficiente global. Tá bom? É só a questão. Então, o que vai variar é que a área interna pode ser diferente da área externa. Quando é tubo, né, duto, às vezes a área interna é muito similar à área interna, então esses dois aqui são quase similares. Mas nem sempre isso aqui vai ser, nesse caso aqui principalmente. Então, se eu olhar aqui e dividir isso aqui pela área, né, da água que estaria internamente dentro do duto, eu chegaria a uma equação mais ou menos da seguinte fórmula. H, né, esse coeficiente aqui tem como calcular. Esse aqui seria a área interna, vezes a eficiência de aleta, né, desse lado. HA. Isso aqui simplifica, né, com a área interna, que é a mesma, né, a área da água. Ok? Fica um A aqui, né, um A aqui, isso aqui tende a 1. Isso, novamente, eu posso imaginar que tudo isso daqui seria um equivalente. Opa, 1 sobre F equivalente. Eu também posso falar que da água é o equivalente, tá bom? Porque, pessoal, isso daqui, né, a gente dá muitas vezes o nome de intensificadores de transferência, né? Então, é um fator que eu vou multiplicar aqui para aumentar um lado, o outro, e assim vai sucessivamente. O que são intensificadores? Aletas, às vezes mudança das propriedades superficiais, né? Tem várias formas de promover esse aumento de intensificadores. Mas, referente a tudo, né? Eu tenho, né? Que eu tenho H do fluido, né? Equivalente, vou tirar mais 1 sobre A da água equivalente. Ele falou que essa parte do termo, né? Se a gente olhar lá atrás, ele representa 40% da resistência total. Então, lembrando, né, essa parte do termo eu falo uma resistência 1 mais uma resistência 2, né? Aqui é a resistência total, ok? Eu já tenho o valor daqui do meu coeficiente global, junto com a equaçãozinha aqui em cima, né? Então, 40% da resistência total, né, seria 0,4. A resistência total seria esse inverso, então seria 1 sobre 800 é igual, né, a resistência da água. A resistência da água seria isso aqui, então seria 1 sobre HA. Então, né, não fazer esse cálculo aqui, eu já consigo encontrar, né, o H da água. Opa, vamos trocar aqui só para ficar bonitinho. Então, o H da água, né, seria o 800 dividido por 0,4. Venho aqui, deixo um igual. Então, o coeficiente do lado da água já são 2000 watts metro quadrado Kelvin. Da mesma forma, né, se isso aqui fosse 0,4, então quer dizer que isso daqui é 0,6. Então, se vocês quiserem fazer o cálculo, eu também poderia achar essa aqui equivalente. Então, posso vir aqui também, vou dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V aqui, HF, isso aqui seria 0,6. Tá bom? 333,3 watts metro quadrado Kelvin. Pessoal, não é isso que acontece muitas vezes na prática, mas é bom fazer o comentário por curiosidade. Nesse caso aqui, a minha resistência dominante, ou quem está levando, né, a questão, é essa daqui, ó. Porque quanto maior esse valor aqui, menor vai ser esse valor. Né? Então, 1 dividido por 1000 dá uma coisa, 1 dividido por 1 milhão dá outra coisa. Né? Eu vou diminuir essa resistência. Só que as duas resistências têm valores muito próximos, tá bom? Mas eu já sei de cabeça, ou pelo menos a gente aprende lá em trocadores, se eu tiver que fazer alguma mudança, eu teria que fazer nessa parte desse termo aqui, ó. Tá bom? Porque esse valor aqui está menor que esse. Vamos pegar aqui o Excel e vou mostrar para vocês, né? Vamos pegar aqui o valor do coeficiente da água, o coeficiente do fluido, né? E aqui eu vou calcular meu coeficiente global. Então vamos imaginar que aqui seja 1000
100. Aqui seja 1000, tá bom? E esse coeficiente aqui, e aqui eu vou deixar minhas resistências, ó, só para vocês verem, né? Isso aqui seria isso dividido por essa parte, ó, 0.001. É aqui que eu falei para vocês, né? Os coeficientes de transferência de calor, quanto maiores, né, menores vão ser as resistências. Então, ó, se vocês olharem isso mais isso, né, porque o coeficiente global vai ser quem, né? Isso mais isso aqui. Agora eu inverto eles, tá bom? O que eu estou fazendo é isso aqui, ó. Então eu só estou invertendo aqui, né? Calculei essa resistência, depois essa outra resistência, que é esse termo, e depois somei as duas e dividi. Então, o que está acontecendo? Isso aqui está sendo limitante. Se eu quiser aumentar esse coeficiente global, não adianta eu querer aumentar desse lado, tá bom? O que eu precisaria fazer, na verdade, é mexer onde está minha resistência dominante. Então, se eu jogar aqui 200, né, pelo aumento da vazão d'água, eu saio de 99 para 196 watts. Então, aqui é brincadeira. Então, eu já olhando isso aqui, não adianta aumentar essa vazão aqui, né? Uma das formas de aumentar o coeficiente é aumentando a vazão. Eu teria que fazer o quê? Melhorar esse aqui. Mas nesse caso, né, vamos dizer lá que na empresa ou a consultoria, o pessoal falou que está aumentando essa vazão de água, mas o que está acontecendo? Então, ao invés de ter que fazer o teste empírico, a gente faz uma modelagem e a partir disso nós conseguimos ver o que pode ocorrer, tá bom? Só que aqui a gente aumentou a vazão d'água. Se eu aumentei a vazão d'água, possivelmente estou modificando esse coeficiente aqui. Bem, pessoal, a primeira simplificação que eu vou imaginar é que isso daqui, né, seja um escoamento turbulento. E dentro desse escoamento turbulento eu posso usar uma correlação que é de Dietz-Boelter, é 0,023 vezes Reynolds vezes Prandtl. Isso aqui depende, né? Isso aqui é 0,8, tá bom? Esse número adimensional aqui, ele é dado como coeficiente, o diâmetro interno, né, do tubo, condutividade da água, igual isso. E isso, o número de Prandtl vai depender muito das temperaturas, né? Mas no geral, isso e isso estão constantes. Então ele seria constante vezes meu Reynolds elevado a 0,8. Isso aqui a gente não está modificando no exercício. Então, eu posso falar que o H seria uma constante, né? Multiplicando todo mundo, uma outra constante, vezes o Reynolds elevado a 0,8. Lembrando novamente um pouquinho lá das nossas aulas de fenômenos de transporte. O Reynolds, né, é definido como densidade, velocidade, diâmetro dividido pela viscosidade. Se a gente olhar esse termo, esse e esse novamente, são termos constantes, elevado a 0,8. Então isso daqui, eu vou só trocar a cor aqui dessa constante para lembrar, né? Essa constante nem sempre está igual. Então aqui seria uma constante 1, aqui uma constante 2, aqui uma constante 3, né? É que eu não vou calcular elas para não ter, né, que ficar calculando coisas sem necessidade. Eu estou fazendo uma análise quantitativa aqui a partir dos adimensionais. Então está aparecendo a velocidade elevando a 0,8. Então, né, nessa situação, meu coeficiente ele vai depender, né, somente da velocidade, tá bom? Né, para fazer esse cálculo. Então, se eu dobrei minha vazão máxima, então aqui eu vou chamar como 1A e aqui é a velocidade A. Se eu dobrei minha vazão máxima do caso 2 é igual a 2mA1, a gente chega, né, já que o nosso fluido é incompressível, né, a densidade é constante, que a velocidade de A2 teria que ser igual a 2 vezes a velocidade de A1. Perfeito? Então é aqui que a gente chega à conclusão. Essa é a simplificação. Então, quer dizer que meu coeficiente vai duplicar? Não, ele vai duplicar com termos elevado a 0,8. Então, né, se a gente fosse olhar, a gente tem o H1A, que a gente fez o cálculo, seria essa constante 3 vezes VA1 elevado a 0,8. E no caso H2A, eu teria minha constante vezes 2V
A1, né? Que eu estou pegando essa parte do termo e estou transferindo ela para cá, elevado a 0,8. Tá bom? Então, aqui, se vocês quiserem, né? Eu posso pegar esse termo e esse termo e dividir um pelo outro. Então, eu tenho, né? Eu vou fazer o inverso. H2A vai ser H1A vezes essa parte do termo dividido por VA1 elevado a 0,8. Isso aqui a gente achou, né? Que é 1,1333,3, né? Que é o valor que estava aqui. Watts metro quadrado Kelvin. Se eu pôr esses dois termos juntos, eu posso simplificar esse VA, não preciso achar. E seria, na verdade, né? Eu estou elevando minha velocidade a 0,81. 0,8, desculpa. Né? Então, eu vou fazer só o cálculo disso aqui para a gente ver qual que seria esse aumento. Então, aqui eu teria 2 elevado a 0,8. Então, a gente teria um aumento de 74%. A gente não vai ter essa variação tão drástica, né? Então, meu novo HA2 seria meu valor do H1, né? Desculpa, pessoal, não é 1333 não, é 2000. Agora eu percebi aqui, ó, 2000. Seria o 2000 vezes esse aumento que ocorreu aqui. Tá bom? Então foi para 3.482. Então meu H2A saiu de 2000 para 3.482 watts metro quadrado Kelvin. Só que não adianta aumentar tanto isso se essa parte do termo aqui está sendo minha resistência dominante, tá bom? Então, dentro disso eu só vou calcular um A2, seria 1 H2A, mais 1 H do fluido. Isso aqui ainda não modifiquei, eu só modifiquei isso aqui, tá bom? Eu vou trocar aqui novamente, isso daqui agora está com o valor de 3.482, isso está sendo minha resistência dominante, tá bom? Vou trocar esse valor aqui e já vou calcular esse coeficiente aqui. Então, o H da água, né, o novo, seria esse aqui, ó. Isso é igual a isso. E o meu H do fluido ainda se manteve igual, tá bom? Aqui já foi feito o cálculo, ou seja, né, meu coeficiente global, que daí é o que é feito nos cálculos, ele foi para 964,15 kW. Opa, desculpa. Watts metro quadrado Kelvin. Então ele saiu de quanto mais ou menos? De 800 e houve esse aumento, né? Se eu pegar isso daqui, dividir pelos meus 800 iniciais, né, que era o meu cálculo, houve um aumento somente de 20%. Tá bom? Compensa? Se não tiver olhando do ponto de vista do bombeamento, não. Só que se vocês olharem aqui, qual que é a grande dificuldade que vai existir? Para passar essa água aqui, eu vou ter uma bomba. Essa bomba consome energia, né? E essa energia, se a gente for ver, depende da perda de carga. Tá bom? Então vamos olhar qual que seria essa perda de carga aqui. Então, novamente, vamos lá. Lembrando agora perda de carga. Perda de carga. Então, minha perda de carga, se eu não estiver enganado, é F vezes L sobre 2D. Deve ter algum termo aqui da viscosidade vezes a velocidade ao quadrado. Eu vou pegar aqui uma nota de aula só para eu pegar a equaçãozinha correta. Então, eu vou aqui para minha área de trabalho. Deixa eu pegar aqui trocadores. Trocadores de calor, o material de revisão. Deixa eu só procurar aqui. Essa parte aqui é de termo. Aqui, ó. E até o exercício que a gente acaba resolvendo, né? Se a gente olhar a perda de carga, não tá aqui, tá mais para baixo.
A perda de carga é dado pelo fator, né? O comprimento do tubo sobre o D, ou um coeficiente aqui, né, de perda local, meio ρ V quadrado, tá bom? Então, quem que pode estar modificando? Deixa eu ver aqui, L, aqui teria meu termo da densidade, tá bom? Então, pessoal, quem que poderia estar modificando nesse caso aqui, né? Se a gente olhar o fator F e a minha velocidade. O fator F, né, vai depender de vários fatores, E sobre D, né, que é a rugosidade específica, vai depender do Reynolds, né? Só que, novamente, se a gente lembrar um pouquinho, né, de perda de carga no sistema, eu vou usar essa equação aqui, ó, que é meu diagrama. Então, esse diagrama aqui, né, o que ele mostra? O fator de fricção em relação ao Reynolds e essa rugosidade relativa. Se eu olhar ele, né, conforme o número de... eu venho aqui com o Reynolds, né, bateu aqui, venho aqui e achei meu fator de atrito. Só que se vocês olharem essa linha aqui para frente, né, meu fator de atrito já não vai depender mais da questão do Reynolds, e sim somente da rugosidade relativa. Na verdade, ele se mantém constante, né? Então, eu vou supor que ele esteja aqui. Então, se a gente for dentro disso aqui, ele não vai depender disso, ele só vai depender disso. E essas duas propriedades aqui eu não estou mudando, tá bom? Então, outra hipótese. Fator de atrito somente é dependente de E sobre D. Então, essa parte do termo, essa parte do termo, essa parte do termo, eu posso chamar, né, como uma constante A vezes velocidade ao quadrado. Tá bom? Então, se eu quiser ver no caso, então a perda de carga é dependente da velocidade ao quadrado, vezes essa constante. Então, se eu for olhar o caso 2A, seria a constante A vezes a velocidade 2A elevado ao quadrado. Tá bom? Se aqui eu estava com o valor de 1 e dupliquei para cá, né? Todo esse valor aqui a gente viu que é 50 kPa. A gente chega à conclusão que a perda de carga, no caso 2, seria 2 elevado ao quadrado vezes os 50 kPa. Que seria essa parte do termo, mais isso aqui. E lembrando, né, que V2A é igual a 2VA. Né? Então isso aqui, né, eu jogo para fora e tem esse 2 aqui que fica aqui elevado ao quadrado. Então minha perda de carga, 4 vezes 50, 400 kPa. Tá bom, pessoal? Então, grosso modo, eu vou perceber que meu bombeamento vai gastar aproximadamente 4 vezes mais energia para promover isso daí. Compensa? Não sei. Mas se eu tivesse fazendo uma consultoria ou uma análise, a questão não é mexer nessa água aqui, é mexer desse lado do vapor. Então é aí que serve a questão da transferência de calor e massa. Tá bom? Então é isso aí. Temos aqui 38 minutos. Deixa eu só fazer aqui a continuação aqui do exercício. Então vou fechar isso aqui que não tem mais interesse para nós. Então a gente já fecha esse outro exercício 3. Esse exercício 4 e esse exercício 5 são questões de aleta. E o exercício 6, né, eu acho mesma coisa aqui, exercício 7, tá bom? Esse exercício de degelo eu comentei em aula com vocês e eu vou deixar então o exercício 6 que está aqui para vocês resolverem, né, em questões de exercício de presença, né? Então vamos só pegar aqui. Então o sistema, né, de refrigeração vai trabalhar na cidade de São Carlos e ele vai trabalhar com condensação de 100 kW, né, a energia. Estime a temperatura do condensador, supondo, né, que R22, coeficiente seja 450 Wm²Kelvin, uma área de troca de calor de 18 m², e alimentado com uma vazão de água de tanto. Elaboram com que, caso o condensador trabalhar, né, quais são as temperaturas de entrada, estime um novo coeficiente e uma área necessária e elaboram com que superfície de temperatura.
Pessoal, no final das aulas de condensador eu fiz exatamente essa relação para vocês, tá bom? Então esse aqui vai ser o exercício que eu vou deixar para vocês resolverem como presença dessa aula. Deixa eu só certificar que eu não sei se isso daqui é presença com média de lista, que é um exercício muito interessante para ser feito. Deixa eu parar aqui. Sim, eu estava olhando aqui minhas notas de aula, então eu vou deixar esse exercício aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Então esse exercício aqui vai ser um exercício para vocês dar um aprofundamento, que é média de lista. Ok? Então não vai ter erro nenhum. O que eu vou fazer com vocês, tá bom? Eu vou deixar essa entrega aqui até o dia 23, tá bom? Para não ter tanta essa complicação. Então eu já vou lá e já vou fazer essa expansão para a gente ter uma semana um pouquinho mais de aula, né, para fazer essas apresentações de trabalho, ok? Então é isso aí, pessoal. Aqui a gente gastou aqui 42 minutos, vocês têm 1 hora a mais aí para poder fazer esse estudo. Eu só gostaria de fazer um último comentário, né, para o caso dos evaporadores. Os evaporadores, né? Vou pegar aqui um slide da aula de evaporadores e fazer um comentário que é muito pertinente, né? Ocorre um grande erro na questão do pessoal não percebe essa brincadeira e não faz. Então aqui está meu evaporador, tá bom, pessoal? Vamos supor que a temperatura da sala aqui tem que se trabalhar com menos 10 graus Celsius, ok? Então, no evaporador, ao ser pego esse ar que vai passar no evaporador, qual que é a temperatura que ele tem que estar? Menos 10. Então, ele vai resfriar. Essa quantidade de resfriar eu não sei, tá bom? Só que o que vai acontecer? O fluxo de calor, né, de toda a sala que está passando aqui seria a carga térmica da evaporação, né? A vazão mássica desse ar, o CP desse ar. Seria que eu vou trabalhar em módulo, então seria a temperatura de entrada do ar menos temperatura de saída do ar, tá bom? Então o que acontece, né? Às vezes a pessoa ali não trabalha com uma vazão de ar adequada, vamos supor, né? Só para título de curiosidade, aqui é 10 kW, aqui a massa de ar, vamos supor que o CPT esteja muito próximo de 1, tá bom? E essa diferença de temperatura, se aqui entrou a menos 10, né? Se isso daqui, temperatura de saída, eu vou chamar aqui de ΔT, tá bom? E depois a gente vai fazendo essa questão. Então vocês percebem, né? Isso aqui está em quilojoules, quilograma, Kelvin. Então, vamos lá. Se eu trabalhar com ΔT de 10 graus Celsius, né? Então a temperatura de saída aqui teria que ser menos 20 graus Celsius, tá bom? Eu estou trabalhando com ΔT. Minha massa de ar tem que ser 1 kg por segundo, tá bom? Então vocês percebem que se eu trabalhar com uma vazão mássica de ar de 1 kg por segundo, eu tenho que ter uma temperatura de saída do ar de menos 20. Se eu trabalhar com ΔT de 5 graus Celsius, minha temperatura de saída do ar, né, seria o menos 10, menos 5, menos 15 graus Celsius. A vazão mássica de ar, vamos lá só fazer um cálculo aqui rápido. Só para eu poder estimar isso aqui, né? Então, eu vou jogar aqui minha carga térmica, minha vazão mássica e a temperatura de saída do ar, tá bom? Então, aqui está sendo 10, né? É isso que eu vou querer encontrar, né? E aqui vamos colocar a temperatura menos... Eu vou pôr o ΔT aqui, só para me facilitar. Então, vou trabalhar com ΔT de 5, tá bom? Então, minha vazão mássica de ar seria 10, dividido pelo meu ΔT.
Essa parte de cima, na verdade, eu tenho que pegar aqui. Seria isso, dividido por isso, tá bom? Então, se eu trabalhar com um ΔT de 5, eu tenho que ter uma vazão máxima de ar de dobro, né? Vamos pegar aqui para eu poder colocar 2 kg por segundo. Se eu trabalhar com ΔT de 1, então a minha temperatura de saída do ar, né? Seria menos 10, menos 11 graus Celsius. Minha vazão máxima de ar meu ΔT de 1 teria que ser 10 kg por segundo. Vocês estão vendo, né, que conforme eu vou diminuindo o ΔT ou aumentando essa variação, menor vai ter que ser essa massa de ar. Só que o que acontece, pessoal? Se eu causar um ΔT muito grande aqui, esse ar vai ser desumificado. Então compensa eu trabalhar com ΔT pequeno, entre 5 e 1 grau Celsius, e com uma vazão de ar que fique passando no meu trocador muito mais vezes, né, para que não ocorra uma desumificação tão grande, tá bom? Então, uma das questões eu acho interessante a avaliar o evaporador é essa questão da quantidade de ar que vai passar, né? E em outras palavras também, né, que o pessoal tende a fazer é variar essa área. Eu ia fazer esse cálculo aqui, mas eu teria que fazer muitas suposições, tá bom? Mas como eu trabalho com umas variações maiores, essa área pode ser menor quando comparado a essa área, tá bom? Então, no geral, essa questão de saber limitar o tamanho da área, né, a quantidade de ar que vai passar por aqui, isso vai facilitar ter menores variações de temperaturas para não ocorrer desumificação nesse ar. Porque se ocorrer essa desumificação, os produtos tendem a ressecar, tá bom? Então, esse aqui é um dos comentários. Um outro comentário que o pessoal tende a fazer, tanto no evaporador, é que conforme, é um outro cuidado que deve ter, é o espaçamento das aletas, tá bom? Se eu faço as aletas bem poucas espaçadas, e muitas vezes, né, o ar está passando por aqui, esse ar está carregando uma certa umidade e a água vai começar a condensar aqui, antes de solidificar. Se eu deixar esse espaçamento muito pequeno entre as aletas, né, o ar não passar por aqui, ele vai passar com uma velocidade muito alta, tá bom? E ele vai começar a jogar respingos de água para dentro do ambiente, em muitos casos. Então, esse espaçamento aqui, né, entre os dutos e até as aletas, que pode estar sendo inseridas aqui, elas tendem a ser maiores quando eu comparo, né, um resfriamento a ar de condensador, porque condensador o ar está esquentando, então não tem tanto erro, tá bom? Então, ao olhar um trocador, eu percebo claramente, às vezes, se é um trocador de evaporador, de condensador, por causa disso. Ok? Mas a gente não vai entrar em tantos detalhes, eu gostaria só que vocês tivessem essa noção técnica do assunto. Um grande abraço a todos aí, fiquem bem, até mais aí, tchau, tchau.